Hoje eu vou te contar uma história onde você é ajudado muitas vezes e nem se apercebe de que está tendo essa ajuda. E por isso, talvez, também não desenvolva um sentimento de gratidão por essa ajuda invisível que você está recebendo. E se eu te convencer disso e você achar interessante essa história que eu vou te contar sobre você, eu vou pedir para você bater um pontinho aí no comentário para ajudar esse vídeo a andar para frente, beleza? Eu vou basear essa minha ideia, né, de que você recebe ajudas invisíveis numa história do nosso tataratio-avô, Pedro, que era pescador e morava numa praia como essa daqui. Tem uma história onde um livro que foi escrito sobre ele, que narra essa história, é um pedacinho assim que eu vou contar aqui para você. Abre aspas. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda na cadeia, tá? Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta que estava trancada, plim, abriu. E eles passaram por duas guardas, né? São guardas da cadeia, carcereiros. Passou pelo primeiro, ninguém reparou, é como se ele tivesse autorização para sair. Depois passou por uma segunda guarda de carcereiros, ele passou. Aí quando ele dá de frente para a porta de ferro que dá para a rua, plink, a porta se abriu. Ah, Joaquim, essa história da carochinha. Calma, eu vou falar da tua história, peraí. A qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então ele estava sendo dirigido por um anjo, e ele viu o anjo. E de repente, depois que ele estava totalmente livre, tinha passado pela primeira guarda, segunda guarda, a porta da cadeia se abriu, ele foi por uma ruazinha ali, o anjo plim, sumiu. Aí você vai querer que eu acredite numa história dessa, Joaquim? Bom, essa história é contada num livro que eu chamo de cartilha, que para mim é uma coisa muito séria, que veio do alto, e eu acredito nisso. Mas eu quero falar da tua história, e para falar da tua história, eu vou contar casos, assim, da minha história, onde, cara, eu fico vendo essas portas se abrem na minha vida e, ultimamente, elas estão se escancarando na minha frente. Por exemplo, eu tenho um sítio que eu comprei um pedaço da minha tia. Na verdade, eu tenho um pedaço do sítio que era do meu avô, aí ficou para minha tia, eu comprei a parte dela. E eu já estou para tentar desmembrar aquele negócio há mais de 30 anos, foi em 1990, 33 anos atrás. E eu não conseguia desistir. E em 1972, o meu tio já tinha tentado isso, também sem sucesso. E agora, esse sítio está sendo desmembrado, a papelada está rolando e a coisa está fluindo de vento em polpa. Eu tenho um terreninho aí que eu estava querendo vender, vendia, não vendia, resolvi vender. Cara, tá chovendo comprador. Eu não estou nem precisando fazer abatimento no valor do terreno, porque está sendo muito fácil vender um terreno numa época de crise, né, que as pessoas estão sem grana. Pô, uma obra aqui que eu estou fazendo hoje, os pedreiros estão ali, e o pedreiro foi embora, o outro sumiu, o outro veio, o cara que entregava o material sumiu, o outro apareceu. Cara, e a obra está rolando. Inclusive, a venda do terreno vai me ajudar a terminar a obra. Poxa, eu estava andando com o meu barco, também não sou pescador porque eu sou vegetariano. E, pô, de repente, por sorte, eu vi que meu barco estava ficando com a carteira, eu esqueci como é que chama, TI, TIA, não sei o quê, de inscrição, não sei o quê, de embarcação.
é um documento de inscrição de embarcação na capitania. Por sorte, olha só a sorte, um anjo invisível falou para mim: "Cara, dá uma olhada nisso aí". Quando eu vi, cara, quase que eu fico com o meu barco irregular, eu ia ser notificado, se eu não resolvesse o problema, ia ser autuado. Mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra, porque o anjo invisível apareceu para mim. Então as coisas vão acontecendo naturalmente, milagres vão acontecendo e, e você não se dá conta, porque portas se abrem quando você está indo na sua estrada dos sonhos, dentro de um princípio legal, de uma história legal. Essas histórias e essas portas vão se escancarando. E você não se dá conta, mas tem um anjo invisível. E quando você consegue desenvolver e abrir seus olhos de ver, você vê, cara, ele estava ali e me ajudou. E a minha vida vem sendo ajudada, porque se não fosse essa ajuda, eu não conseguiria os resultados que eu tenho conseguido. Então presta atenção, porque tem um anjo, ele é invisível, mas ele vai abrindo portas. E na hora que você não está mais em situação de necessidade, ele plim, some. Mas ele está sempre aí contigo. Desenvolve o sentimento de gratidão, porque ele está te ajudando, se você estiver no teu caminho certo, fazendo a coisa certa, sem prejudicar ninguém. Gostou desse papo de hoje? Bate um ponto aí no comentário.